Bom dia, meus queridos. Nessa manhã nós vamos refletir no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que achou um tesouro escondido em um campo. E por amor àquilo tudo, ele foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo para ele. A nossa reflexão que nós vamos estar se debruçando aqui nessa manhã é sobre a importância do reino de Deus, a importância da nossa vida espiritual. Esse versículo, ainda que único, um versículo pequeno, ele traduz uma realidade profunda daquilo que de fato significa o reino de Deus, a importância que deve ser dada ao reino dos céus. Esse homem da parábola aqui, nós sabemos que parábolas eram contos que Jesus contava para poder simbolizar uma realidade espiritual, normalmente. Então a gente vê que Jesus estava bastante preocupado com a questão do entendimento que as pessoas teriam a respeito dele, a respeito da sua vinda e do amor de Deus e da própria revelação de Deus através dele ali, sobretudo naquilo que iria acontecer a partir da sua morte, com a realidade da vinda do Espírito Santo, que seria o Espírito Santo habitando dentro de nós, que na verdade, o próprio Deus agindo através de nós, morando dentro de nós, e isso é retratado como sendo o maior tesouro que o homem pode ter. E nos traços desenhados por Jesus no Antigo Testamento, no que diz respeito às riquezas, a gente vê que Jesus foi bastante contundente. Jesus ele olhava e se referia às riquezas como sendo temporárias, como sendo passageiras, como sendo coisas efêmeras, que elas acabarão um dia na nossa vida, ou então, quando nós morremos, nós as deixaremos. E enquanto que aquilo que é pertinente ao reino dos céus dura para sempre. São coisas que têm um peso de eternidade. Tem coisas que acabam a nossa vida aqui, mas elas perduram. Quando nós damos o devido valor ao reino de Deus, quando nós enxergamos bem a realidade desse amor, desse carinho, dessa graça que a nós foi manifestada, a gente vê que de fato não há nada melhor. No livro de Mateus ainda, no capítulo 6, versículo 33, ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que seria o reino de Deus? O que é isso? O reino de Deus é o amor de Deus sendo revelado a nós. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. O reino de Deus é a nossa aceitação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, da orientação bíblica para nortear a nossa vida, para poder dirigir os nossos passos, para conduzir-nos a caminhos excelentes, a nos levar a uma direção aonde é a direção que Deus ele tem separado para nós. E diz esse texto que aquele homem, quando ele achou aquele tesouro, ele foi, escondeu tudo porque não o pertencia, mas ele foi e deu tudo que ele tinha, vendeu tudo para poder possuir aquele reino. E eu sei que a nossa vida às vezes é um pouco complicada, muitas coisas do passado às vezes nos assombram, a gente tem muita dificuldade para chegar perto de Deus, mas o que Jesus está querendo falar para você nessa hora, nesse dia, nesse momento, é que você precisa vender todas essas coisas, distribuir tudo que atrapalha você a possuir esse tesouro que é muito maior do que aquilo que você possa ter depositado em um banco, daquilo que você possa ter em vizinhos, em parentes, em amigos. Deus, ele precisa ser a coisa mais importante na sua vida, ele precisa ser o seu tesouro, precisa ser aquela coisa que você guarde reservada dentro de um lugar especial dentro do seu coração, como sendo prioritário, como sendo aquilo que de maior você tem, daquilo que de mais você possui na sua vida. Então, largue tudo que te atrapalha de seguir Jesus, deixe de lado tudo aquilo que impede que você seja feliz, que você desfrute desse tesouro que é Deus dentro do seu coração, para que você viva em paz, para que você tenha tranquilidade no seu viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.